transformar o coração. Agora eu sei, eu já rodei. Tem uma mensagem, uma letra, uma mensagem, mas também tem um fruto, que é o nosso trabalho aí, alcançando muitas vidas carentes. É isso aí, brother! Quero começar esse vídeo afirmando, e você vai concordar comigo com certeza, que hoje é muito comum você ouvir a música evangélica em todo lugar, em tudo que é ritmo e estilo, mas nem sempre foi assim. Olá, seja bem-vindo ao Vitrola Alternativa, em um vídeo onde você já sabe que vai conhecer ou matar a saudade de grandes momentos da nossa música cristã brasileira. Muito do que se ouve hoje, ou do que tem sido feito de 25 anos pra cá, era antes disso considerado quase que uma blasfêmia entre os mais conservadores. Pra quem nasceu nessa geração, isso é praticamente impensável. O rock é um exemplo clássico disso. Por muito tempo, a origem e o uso do rock eram constantemente atribuídos ao mal. Com o início do novo movimento gospel no Brasil, ou até um pouquinho antes, no final dos anos 80, as bandas e os artistas de rock cristão ganharam mais espaço e voz para mostrar que todos os ritmos pertencem e foram criados unicamente por Deus. A galera roqueira eternizou excelentes trabalhos no meio cristão e vamos lembrar alguns deles no nosso Top 6 álbum de rock cristão. Essa foi uma das listas mais difíceis de fazer. Para começar, o mais recente da lista, vamos ao número 1. Indiferença, Oficina G3. Esse álbum saiu em 96 e pela época não sei se chegou a sair em LP. Oficina G3, todo mundo já conhece, surgiram no final da década de 80, época em que o meio evangélico ainda era muito resistente ao rock, ainda mais dentro da igreja. Nos anos 90, outras bandas começaram a surgir, somando forças para que o preconceito contra o gênero fosse diminuindo, e daí o Oficina pôde conquistar o seu espaço, que em alguns anos deu a eles o lugar de uma das melhores bandas de rock cristão do Brasil. Esse álbum em especial é marcante na carreira da banda por vários motivos. Ele marca a entrada de Jean nos teclados, marca também a despedida de Luciano Manga dos vocais. Esse trabalho se destacou por ter uma pegada mais hard rock do que os anteriores, sem deixar de lado o bom conteúdo nas letras. Apesar disso, tem excelentes baladas nesse repertório, como são os casos de Rei de Salém e Magia Alguma. Com esse álbum, a banda aumentou sua base de fãs e admiradores, ainda que fosse aquela galera que não é tão fã do que é mais popular, coisa que eles alcançariam com o trabalho a seguir, acústico. Hoje, o disco Indiferença é considerado o 22º entre os 100 maiores discos de música cristã brasileira e o 10º melhor da década de 90. E voltando um pouquinho no tempo, vamos agora para o número 2, Manhãs de Outono, Sinal de Alerta. A banda Sinal de Alerta surgiu durante aquela revolução musical no meio cristão na década de 80 e na carona do sucesso que o Rebanhão já vinha fazendo, já com 2 discos no mercado, o Sinal já veio emplacando de vez com o sucesso Creio no primeiro disco de 85, que aliás essa música quase fica de fora do disco de acordo com Samuel Ribeiro, ex-guitarrista da banda. Eles seguiram a estrada lançando outros grandes trabalhos, mas o álbum Manhãs de Outono é considerado por alguns como o melhor disco deles até hoje. Foi lançado pela gravadora Califórnia em 1987 e sua sonoridade moderna pode ser equiparada com grandes clássicos do rock popular brasileiro. E vai por mim, você pode ouvi-lo até hoje e ele não vai soar datado de forma alguma. Avançando um pouquinho no tempo, voltando para São Paulo, vamos para o número 3, On The Rock, Resgate. A banda Resgate, até hoje conhecida e elogiada, começou na estrada musical em 1989. O primeiro álbum foi distribuído pela gravadora Gospel Records
que no início lançou e apoiou muitas outras bandas de rock, estilo que era muito forte, principalmente em São Paulo, onde era a sede da gravadora. Esse primeiro trabalho, lançado em 91, teve uma boa expressão no meio evangélico, mas o amadurecimento do som deles veio somente no terceiro trabalho, On The Rock. Nesse disco, eles passaram a incorporar elementos do hard rock já usado nos discos anteriores, somando ao heavy metal. É nele que tem a conhecida 10 para as 6, talvez o maior sucesso do Resgate até hoje. No disco, Zé Bruno e companhia abordam diversos temas como depressão, solidão, afrontam falando sobre hipocrisia religiosa, além de utilizar de uma vibe mais humorística em algumas outras faixas. Esse disco é considerado pela crítica o 21º entre os 100 maiores discos da música cristã brasileira e merecidamente o 4º melhor da década de 90. Pelo menos 200 anos, eu preciso entender o amor demonstrado na cruz, traz vida eterna. Agora voltando bastante no tempo, 20 anos antes desse último, vamos para o número 4, Bonança, Os Cantores de Cristo. É quase um crime falar de rock na música evangélica sem citar os cariocas dos Cantores de Cristo. Definitivamente eles são pioneiros por serem uma das primeiras bandas cristãs no Brasil a utilizar elementos de rock no seu repertório. Formada por jovens da Igreja Batista de Cascadura, surgiu nos anos 70, época que você sabe. Era praticamente proibido o uso de instrumentos mais modernos dentro da igreja, como guitarra e bateria. Com o ministério direcionado aos jovens, seu estilo era semelhante ao de algumas bandas populares da época e faziam uso levemente de um rock progressivo, claramente influenciado por artistas internacionais como a banda Pink Floyd. Lançaram vários álbuns entre os anos 70 e 80, mas Bonança, o segundo deles, e certamente o mais conhecido, é hoje considerado o 70º entre os 100 maiores discos da música cristã brasileira. Encha-me do seu amor, ele, encha-me, que seu mais quero ser. E antes de darmos sequência à nossa lista, para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo também e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Se aqui embaixo do vídeo, você descendo um pouquinho a sua tela, tiver um botãozinho vermelho escrito inscrever-se, pode clicar nesse botão, é de graça, fica à vontade, tá? Você clica nesse botão e vai aparecer um sininho do lado dele. Aí você clica no sininho também, que é por esse sininho que você está ativando as notificações, para ser sempre avisado toda vez que um vídeo novo for publicado por aqui. E a gente avança 20 anos depois, novamente, para chegar ao número 5. O que a gente faz fala muito mais do que só falar. Fruto Sagrado. Bastante gente em alguns comentários sempre pedindo para mencioná-los, e não tem como falar dos melhores álbuns de rock sem citar Fruto Sagrado. A banda foi formada em 88 na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, com a reunião de Marco Antônio, Bênio, Flávio Amorim e Marcos Valério. Já com a banda recém-formada, os membros definiram que suas músicas tratariam de temas como a relação Deus e homem, política, problemas sociais, tudo com um ponto de vista cristão, logicamente, mas de fácil entendimento, independente da crença de quem os ouvissem. Mesmo com várias mudanças na sua formação ao longo dos anos, o Fruto nunca perdeu a qualidade nos seus álbuns. E há quem diga que o disco O que a gente faz fala muito mais do que só falar, é o melhor de toda a discografia do Fruto. Outros dizem que a produção desse disco é inferior ao anterior da banda, o Na Contramão do Sistema. O fato é que, pela crítica, esse ocupa a 49ª colocação entre os 100 maiores discos da década de 90. De que adiantam frases bonitas soltas ao vento? De que adianta esse discurso declarado? E como nos anos 90 foi o forte do rock no meio cristão, vamos para o número 6. Cats Barneia, banda Cats Barneia. Esse não podia faltar de jeito nenhum, afinal considerado por muitos admiradores e audiófilos como um dos melhores trabalhos de rock e de música cristã no Brasil de todos os tempos, e pela crítica o 11º entre os 100 melhores da década de 90. Nesse disco há bastante mistura de instrumentos e ritmos, mas o forte ali é uma vibe roqueira inegável
que acompanhou a banda nos álbuns seguintes. A maior parte das músicas na época era de composição de Brother Simeon, na época só Simeon, em parceria com Esteban Hernandes. A linguagem das músicas era bem específica e evangelística, justamente para aquela pessoa que não conhecia nada do universo cristão ouvir e entender a mensagem que estava sendo passada. Falar que revolução está no nome de Deus era algo no mínimo muito estranho para um evangélico falar, ainda mais cantar. Grande parte desse repertório é regravação do trabalho anterior, que na verdade é uma demo da banda, e em 2000 foi lançado em CD na série Ouro da Gospel Records. Querendo entender, olhei com vontade onde eram concretos. O que encontrei foi um monte de frustrações. Posso sentir. E você, qual desses álbuns você mais gosta? Ou o seu preferido não entrou na lista? Pois então esta é sua hora de deixar aqui nos comentários qual artista ou banda você também incluiria. E se você gostou da seleção, gostou do tema, quer mais top 6 vindo por aí, então deixa o seu curtir, deixa o seu joinha, deixa o seu like aqui embaixo, que é muito importante para o crescimento e a divulgação do canal e desse vídeo, para ser indicado para outras pessoas poderem assistir e conhecer também. Fica à vontade para compartilhar entre seus amigos, sua família, nas suas redes sociais, e fica à vontade também para conhecer os outros vídeos do canal. Tem um material super legal para todos os gostos, para você assistir, se divertir, vai ser muito bacana você conferir. E aguardo você no próximo vídeo para a gente conversar sobre mais um excelente resgate da nossa música cristã brasileira. Valeu!